Agora a gente volta para o Brasil, porque tem um dado importante para a gente noticiar, destacar. Em 3 anos, o governo federal criou 3 vezes mais cargos comissionados do que a administração anterior. Atualmente, são 4.417 cargos comissionados na gestão atual, contra 1.183 nos 3 primeiros anos da gestão de Jair Bolsonaro. Ao todo, o governo federal registrou mais de 50 mil cargos comissionados. A maioria dos postos estão em INSS, Ministério da Fazenda e Polícia Federal. Vou começar essa com o Bruno Musa, porque eu acho que tem alguns aspectos para a gente discutir em relação à decisão tomada pelo governo federal, a criação desses cargos comissionados e o quanto isso impacta nas contas públicas, né, Musa? Pois é, e quando nós falamos de 38 ministérios, que viemos de 23, não é simplesmente o cargo do ministro, são cabides de emprego. E agora a gente fala de mais cargos comissionados, indicações políticas. Isso me remete muito a um livro que eu gosto muito, que chama O Caminho da Servidão, de Hayek, que ele foi prêmio Nobel em 74. Ele escreveu esse livro nos anos 40, e ele menciona em um dos capítulos que chama Por que os piores chegam ao poder? Basicamente o que ele mostra na política é que claro que estou falando na grande média e há sempre as exceções, mas na grande média você tem aquele que é moral, ético e competente, não tem incentivos para permanecer dentro da política. E naturalmente os melhores vão deixando e saindo para os incentivos que são melhores dentro da iniciativa privada. Lembrando, moral, ético e competente. Isso significa que a grande média dos que passam e chegam ao topo da política são porque cederam aos incentivos perversos da própria política, do próprio sistema político, que passa por justamente isso: criar cargos comissionados, indicar os amigos, parasitar em cima do orçamento para o seu reduto eleitoral para permanecer no poder. Então, tudo isso compõe um mecanismo que as pessoas precisam entender, porque a política responde aos anseios da demanda da população. Ficarmos inertes, para eles, é o melhor sentido. Eles continuam fazendo esse tipo de coisa e sugando, parasitando em cima do nosso orçamento. E eu acho que cabe fazer aqui um dado também interessante. A gente estava mencionando a respeito da alternância de poder no comentário passado, e tem um dado que ele é brutal no Brasil. Nós estamos falando que já foi 1/4 do século atual. São 25 anos, não são 2, 3, 4 anos, são 25 anos. E desse quarto de século, 72% do período é governado pelo PT. Nós estamos falando de gerações que praticamente não sabem o que é alternância de poder. E quando teve uma alternância, veio uma pandemia. Então, o Brasil carece de ideias que oxigenam e nos tragam para a atualidade. A gente está parado no século passado ainda. Pois é, e você, Mota, as reflexões sobre essa notícia que indica a criação de mais cargos comissionados nessa administração, se nós compararmos com a anterior? Não há surpresa nenhuma, né? O projeto de muitas pessoas da esquerda é ter metade da população no Bolsa Família, a outra metade trabalhando para o Estado. Esse é o projeto de país deles. Aí todo mundo paga tudo que ganha em imposto e está tudo muito bem. A grande crise do Brasil é uma crise de ideias, e parte da explicação foi dada pelo Bruno muito bem. Nos 25 anos que já se passaram do século XXI, em apenas 4 deles, o Brasil foi governado por alguém que a gente pode dizer com certeza que não é de esquerda. Os outros todos foram pessoas ligadas de uma forma ou de outra a essa ideologia. E o problema da ideologia de esquerda é muito simples. Ela foi criada em cima de um engano chamado marxismo. É uma teoria econômica e filosofia que parte de uma incompreensão básica do mundo, criado por um sujeito fracassado e imoral, e que só serve para semear ódio e desavenças pelo mundo inteiro. Então é impossível você criar um projeto de país assim. E é fácil verificar isso. Não existe nenhum país que tenha seguido o caminho do socialismo, que tenha chegado a algum lugar bom. Várias discussões também no nosso chat. Carlos Parada também falando sobre alternância de poder e fazendo uma análise sobre o atual momento. Você, Dávila,
É preciso também explicar para o nosso público o que é o cargo em comissão, né? Diferente daquele em que a pessoa presta um concurso público e acaba entrando na administração pública por conta dessa avaliação do seu preparo, do seu conhecimento, cargo em comissão não, é um cargo de confiança, né? Aquele que entende que a figura, uma pessoa muito próxima, pode exercer, geralmente, inclusive, cargo de chefia, é importante dizer. É aquele da indicação política, é aquele que um político indica uma pessoa para ocupar um cargo. Isto é uma vergonha, e isso não é só culpa da esquerda, é culpa do Congresso Nacional, que aprova essa imoralidade, que acaba permitindo que o Brasil seja esse enorme cabide de emprego, como bem falou o Bruno Mussa. Agora, eu quero dar aqui 2 dados, para você que está nos escutando, vai ficar ainda mais chocado. Quando há uma mudança de presidente da República nos Estados Unidos, sabe quantos cargos comissionados mudam? 2.800. Quando muda um primeiro-ministro na Inglaterra, sabe quantos cargos comissionados mudam? 300. No Brasil é 50 mil. É uma vergonha. É um negócio inacreditável. E aí, este Congresso, aliado com a esquerda, o tal do Congresso Conservador, boicota a reforma administrativa, que é uma reforma que nós deveríamos ter feito, sabe quando? No fim do século XIX. E nós estamos no primeiro quartil do século XXI e não fizemos ainda. Sabe o que aconteceu no século XIX? A burocracia na Inglaterra e nos Estados Unidos era igual à brasileira. Era esse cabide imoral de emprego. E aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, aprovaram o famoso Paddington Act, que moralizou, acabou com indicação política, concurso, profissionalismo, meritocracia. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra. Isso foi no século XIX, gente. Nós estamos em 2025 no Brasil e o Congresso engaveta a reforma administrativa, que é simplesmente fazer com que a reforma administrativa reduza o número de cargos comissionados e faça uma carreira baseada no mérito e não por tempo de serviço. Hoje no Brasil, sabe como é que você chega ao topo da burocracia, Caniato? Tempo de serviço. Se você for incompetente e ficou muito tempo, você vai chegar ao topo da carreira. Isso é o maior desincentivo às pessoas que estão no serviço público. Então a reforma administrativa, ela é fundamental para valorizar o bom servidor, para ter uma carreira meritocrática, para acabar com o cabide de emprego e com essa história de tempo de serviço. É por desempenho que essas pessoas chegarão ao topo. Toda democracia estável no mundo tem uma burocracia profissional, meritória e competente. Nós estamos longe disso porque a burocracia continua a ser um lugar para distribuir cargos e favores e garantir a próxima eleição. Na iniciativa privada, quando alguém chama o colega de funcionário público, é um xingamento. Está querendo dizer, a pessoa que sai mais cedo, larga a caneta às 5 da tarde, não faz o que deveria fazer, enfim, tenta se segurar ali no trabalho por outras razões. Há excelentes funcionários públicos, mas criou-se essa ideia, né, Bruno Mussa? Sem dúvida, sem dúvida. É mais do mesmo, é um pouco disso que eu venho falando. São esses incentivos perversos que nos rodeiam o tempo todo. Mas eu gosto muito de tentar chamar a atenção para que as pessoas percebam isso, porque há ali discussões que ao longo dos últimos anos passavam batida para todo mundo. Então, assim, quando a gente fala desses cargos comissionados, a gente esquece que envolve bilhões e bilhões do nosso dinheiro. Muitos, quando se falam o dinheiro público, dá a impressão que é de todos mesmo, de fato, e não do pagador de imposto. Então, eu gosto de dar um nome como verdadeiramente é, para que as pessoas comecem a entender. E depois eles podem discordar, não tem problema nenhum, mas eles entendam que o orçamento ele é algo limitado e que quando ele gasta mais do que arrecada, quem perde o pior poder de compra são os mais pobres, aqueles que justamente estão acreditando que estão sendo defendidos com essas políticas como um todo. Então, é preciso que as pessoas comecem a raciocinar nesse lado, mas eu acho que por conta da informação descentralizada nos últimos anos, a gente vem conseguindo perceber avanços na base da sociedade. Mas também demora muito. É uma luta árdua, mas eu acho que os avanços eles estão acontecendo.